Então, assim, pelo que eu tô entendendo é o seguinte, acho que o grande tema do risco de não tratar a tecnologia como se deve, acho que ela abre em dois grandes pontos, né? Acho que tem essa questão toda da arquitetura, e a gente pode voltar, porque dá pra gente aprofundar muito ela aqui hoje, mas também tem um lado um pouco mais óbvio existem riscos que hoje é pouco... A gente fala muito sobre, aprende a mexer nesse IA, e tem IA para fazer imagem, IA para fazer aquilo, e desenvolve novos robôs, e isso e aquilo, mas também tem um risco muito grande sobre que as pessoas muito se falam sobre aprender novas tecnologias, mas fala pouco sobre como lidar e o cuidado de ter com isso, né? Sobre... como lidar com dados, LGPD, cuidado sobre a responsabilidade que você tem que ter antes de sair imputando dados. A gente que está em consultoria, né, sobre como sair colocando dados de clientes, em que IA pode fazer isso, que IA que não pode, qual a responsabilidade que tem que ter sobre isso, né? Então, eu entendo que a gente tem dois vieses para falar aqui sobre hoje, então vou deixar a arquitetura para depois. Tá bom. Vamos só pincelar um pouquinho essa questão das responsabilidades atreladas a esse novo mundo e depois a gente entra nas arquiteturas, pode ser? Tá bom, claro. Como que você tem visto hoje essa questão de... Você acha que as pessoas estão incentivando muito, vai, aprende, faz de tudo, e falado pouco sobre segurança de dados de fato? Ou dentro do mundo de fato dos especialistas, você acha que esse tema tem sido coberto de uma maneira bacana e, pelo menos do meu lado, que realmente não entendo, tá tudo bem, a gente sabe o suficiente, tá coberto o suficiente, assim? Não, eu acho que muita coisa não está sendo tratada como se deve. Obviamente, de forma geral, né? Tem bons e maus exemplos em todos os lugares. Mas existe uma... Até agora, se a gente olhar para a inteligência artificial, que é a grande novidade dos últimos anos, existe, às vezes, mais uma pressão social ou política para você começar a usar alguma coisa do que realmente você pensar como usar aquela tecnologia. Né? Uma coisa que já melhorou nos últimos anos, do ponto de vista de risco, né, de tecnologia, é a questão de segurança de invasão, hacker, etc. Tá. Até por uma questão que muita gente aprendeu da pior maneira, né? Porque realmente foi invadido, foi hackeado, teve seus dados criptografados e depois tendo que pagar resgate para liberar. Então, muitas empresas nos últimos anos investiram muito corretamente para se proteger melhor desse nível de invasão, vamos chamar assim, cibernética, de você ser hackeado, roubarem seus dados, ou criptografar, ou mesmo você ficar sem seus dados. Então acho que esse é um ponto que as pessoas... Hoje eu vejo um nível de consciência bem maior sobre isso. O que eu sinto ainda uma falta de consciência é sobre a complexidade que é você ter uma quantidade enorme de tecnologias, das mais diversas, e todo mundo querendo colocar sempre mais uma. E veja, eu apoio, tá? Eu não tô falando que não tem que pôr. Eu acho que eu adoro tecnologia, eu sou o primeiro a querer testar tudo que aparece. Mas a minha preocupação é como eu mantenho isso funcionando. Eu acho que essa é a grande discussão de como você põe isso para funcionar, porque o discurso comercial é lindo e os recursos tecnológicos são incríveis hoje em dia. Realmente você fica encantado com o poder que você vai poder fazer com tecnologia agora, e nós estamos engatinhando no mundo de inteligência artificial. Eu acho que hoje, a visão que a gente tem de inteligência artificial hoje é a mesma que eu tinha de internet em 1998, sabe? Assim, nós estamos muito no começo do poder do que a gente realmente vai poder fazer. Em alguns anos nós vamos transformar realmente essa discussão de arquitetura, vai estar em outro nível. Mas, lógico, tem empresas que têm uma maior consciência, até porque elas têm um maior risco, né? Têm informações mais confidenciais, elas têm controles mais rígidos, às vezes elas têm até obrigações regulatórias que elas não podem deixar de cumprir para colocar, mas via de regra
tem muita empresa querendo fazer alguma coisa e pondo de qualquer jeito, e no final você vai ficar refém da tecnologia ou simplesmente você vai falar, puxa, gastei um dinheiro aqui que não precisava ter gastado. Não entregou o valor que eu queria ou eu podia ter feito melhor. 2025 foi um ano de muitos experimentos, eu vi muita gente testando e aí de uma forma positiva, tá? Assim, de empresas que falaram assim, vamos experimentar. E aí eu acho super legítimo. Vamos experimentar para ver o que dá, sem criar falsas expectativas ou sem achar que aquilo vai transformar o seu negócio. É assim, vamos investir alguma coisa aqui para ver o que faz sentido para a gente ou não. Porque pode ter um potencial e tem empresas, tem cases muito legais, tem empresas que fizeram coisas incríveis, tá? E aí agora fala assim, tá bom, como eu ponho isso agora para funcionar com todo o meu ecossistema de tecnologia ou com toda a minha arquitetura, como eu acabei de falar. Então, assim, é essa combinação que precisa existir, que é o termo que eu gosto de chamar de governança de tecnologia. Então, assim, se você não pensar na governança, você vai ficar refém daquilo e você vai começar a ter chega uma hora que você não sabe mais como você está organizado. E conforme as tecnologias estão avançando, a capacidade de entrega dela, se você olhar os agentes de IA agora, etc., eles vão começar a ter capacidade de tomar decisão. E eu acho incrível, e a gente vai ter que... Nós vamos para esse caminho. Só que essa capacidade de tomar decisão, ela tem responsabilidade por trás. E não tem como você processar o robô depois, sabe? Falar assim, de quem foi essa responsabilidade? Foi do robô. Não pode. Então, assim, como que você governa isso para você colocar? Inclusive, já tem legislações, por exemplo, em países mais desenvolvidos, onde você tem carros autônomos, que se o carro autônomo atropelar uma pessoa, de quem é a responsabilidade? É polêmica essa discussão. Então, essa governança é fundamental a gente colocar, e eu vejo isso sendo menos falado do que deveria. Então, vamos aprofundar já nesse assunto de arquitetura, né? Acho que, só para fechar o ponto, a gente estava falando do risco de não cuidar da tecnologia como se deve. Acho que quando a gente está falando sobre os aspectos de dados, a gente fica muito ali na pessoa física, e a sensação que eu tenho que a pessoa física, a gente ainda tem um aspecto muito superficial sobre cuidados de dados, então a gente está muito incentivado a sai usando, sai testando, tem um pouco dessa pressão social que você comentou. Mas, de fato, assim, as pessoas são muito mais incentivadas a experimentar do que tomar o cuidado. E o cuidado, ele fica atrelado à empresa que está ofertando aquelas tecnologias para quem está usando. Então, vou dar um exemplo um pouco mais real, né? A empresa que é responsável pelo ChatGPT, ela tem a responsabilidade por assegurar os dados da pessoa física que está usando ali, enfim, né? Então, eu acabo que me levo a pensar que quem está usando uma IA da vida, um Gemini, um ChatGPT, um Claude, né? Seja lá a IA que a pessoa está usando, a pessoa física por trás ali, a pessoa que está usando... Eu não sei se esse termo vai acabar sendo mais generalista do que eu gostaria, né? Mas a gente acaba ficando meio preguiçoso no ponto de... eu não vou pensar muito sobre isso aqui, porque não é responsabilidade minha. Exato. Então, eu não sei se isso chega do outro lado, porque isso acaba sendo uma responsabilidade ou uma preocupação a mais das corporações que usam tecnologias, e acaba sendo mais o lado que você tem mais contato, assim, né? Por assim dizer. Mas, enfim, eu vou dar um outro exemplo real. Eu vejo muitas pessoas fazendo sites no Lovable, que é aquela inteligência artificial, para quem nunca ouviu falar, que está sendo muito reconhecida por criar sites, né? Então, você vai lá, você conversa com ela, e ela vai lá e cria o site que você conversou para ela criar. Mas nós, como pessoas físicas, às vezes não temos a preocupação de alguém que é um empreendedor que tem de... o que esse site gera? Eu vou criar eu preciso ter uma licença para vender para outra pessoa? Isso vai criar um login? Que responsabilidade que eu tenho que ter? Quando eu crio uma marca, eu tenho que ter uma proteção sobre a marca. Mas isso está hospedado dentro de um site. A Lovable vai ter direito sobre isso? Não vai? Então, existem algumas outras questões por trás disso tudo que
às vezes quando você tá só criando um site, brincando de criar um site, e você passa a pensar em trazer outras pessoas para usar aquilo depois, que é um nível de responsabilidade que deixa de ser uma brincadeira e passa a ter um outro viés depois, né? Que isso às vezes não é conversado, não é falado, enfim. Então, a sensação que eu tenho é que as coisas estão escalando num nível enquanto as discussões são muito superficiais ainda. Enfim, então essa é um pouquinho da percepção que eu tenho tido quando a gente fala sobre não se tratar a tecnologia como deve. Então, quando você me trouxe esse tema, foi a primeira coisa que eu pensei, assim. Se a gente pegar os chats da vida, Uhum. tem duas responsabilidades enormes, né? O que você coloca para dentro e o que você interpreta de resultado. Perfeito. Você não pode colocar qualquer coisa. Uhum. E você não pode acreditar em 100% do que vem. E esse é o grande ponto, e esse é o grande limiar que a gente está indo agora, justamente para as questões corporativas, né? Para quando você conseguir ter agentes de IA capazes de tomar as decisões corretas e você realmente poder confiar nisso de uma forma a trazer todos os ganhos e as promessas de eficiência, de produtividade, de ganhos, enfim, de todos de assertividade que se esperam. Né? Isso exige um nível de ensinar as inteligências artificiais de forma muito específica, mas o ponto mais relevante que você trouxe é a percepção de que tudo é simples e não tem implicações. Perfeito. Eu não quero entrar na questão técnica da inteligência artificial aqui. Assim, a minha preocupação se vende um discurso de que é tudo muito fácil e democrático e não se deixa claro as responsabilidades que você tem. Né? E quando você pensa em empresas, por exemplo, eu atendo grandes empresas que já têm muitas informações, já tem um faturamento relevante, que já tem uma operação, não pode parar o negócio. Então não é simplesmente, vamos pôr um agente de IA e aí resolve. Às vezes a gente ouve umas coisas assim, aí manda uns 2 ou 3 embora, sabe assim? Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Nós vamos chegar lá. E ainda assim, eu quero crer que, obviamente, a gente vai ter um ganho de produtividade e uma substituição de capacitação importante para as pessoas. Eu acho que a gente ainda vai ter um nível de pessoas importante nas empresas, mas vai mudar um pouco onde são necessárias essas pessoas. Mas até lá, essa curva ainda está rodando. Né? E o que eu percebo é que as pessoas não querem falar sobre isso. Elas querem ficar só no lado bonito da história, sabe? Sim. Não, mas dá para fazer. Isso é legal, isso é rápido. Poxa, tá todo mundo fazendo e a minha empresa não. Esse é um ponto que, por um lado, o meu lado tecnologia, o meu lado dos anos 90, que eu peguei a apostila de programação e comi ele em uma semana, assim, eu adoro, mas as implicações de como você põe isso de forma corporativa precisa ser muito bem pensado. Muito bem pensado em como fazer, como vai olhar, o que ele vai substituir, aonde ele vai substituir, com que segurança ele vai substituir, onde eu vou conseguir pôr. Quando eu falo que eu discuto mais negócio, é porque é onde eu consigo me comunicar com o negócio, mas por trás é a minha formação em tecnologia que garante que o que eu estou dando como solução é o caminho certo. Porque tecnologia é ciência. Tecnologia, existe um método de fazer. Então, é igual o médico para ele falar que você precisa tomar um remédio tal, ele olha um exame, hoje a gente fala, você tem o colesterol alto ou baixo. E é um indicador, mas
O que é um colesterol alto lá para o seu organismo, eu não sei explicar. Eu sei que não faz bem, eu sei que é gordura, alguma coisa assim, mas assim, eu não sei todas as implicações técnicas que o médico sabe. Né? O médico entende, ele olha, ele receita, então por isso que às vezes para mim, a mesma coisa, nós temos a mesma coisa aqui, para mim é um remédio, para você é outro. Sim. A mesma coisa na tecnologia. Né? Às vezes a solução de tecnologia para você é uma, para mim é outra, porque nós temos, às vezes, a mesma empresa, às vezes no mesmo segmento, com portes até parecidos, mas existem características específicas do seu negócio que requerem coisas distintas. E isso não dá para padronizar ainda. Não é tão commodity assim, e às vezes todo mundo simplifica demais. Né? A gente está falando de IA, mas essa discussão existe há muitos anos, quando surgiram os grandes ERPs, depois quando vieram os grandes CRMs, quando você quer fazer uma solução específica, tem que mudar para cloud, tem todas as histórias dos últimos anos, tem uma discussão importante que não pode ser, é simples assim. Porque depois sai mais caro, depois dá errado, depois não dá o resultado que você esperava, aí é difícil de usar, não se fala. Então, é muito importante olhar para o todo e olhar e pensar direito. Perfeito. Isso vale desde uma empresa pequena até para grande, obviamente, guardadas as devidas proporções. Né? Uma empresa menor pode arriscar um pouco mais, porque os impactos ela administra melhor, ela tem menos complexidade, ela conhece, às vezes, todas as variáveis o dono conhece. Então, você está começando esse negócio aqui, você sabe tudo que você tem que administrar. Então, daqui a pouco você precisa ter mais uma pessoa, outra pessoa, aí você vai aumentando essa complexidade.